Olá, eu sou o Jefferson, sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Estou cursando Pedagogia no EAD Uniaselv. E nesse meu primeiro módulo foi apresentado para a gente fazer um trabalho chamado Carreira e Sucesso, onde a gente deveria apresentar e entrevistar um professor, conhecer o nosso ambiente, né, escolar, o ambiente que vamos entrar para poder trabalhar. E eu tive a honra de conhecer a Edna, que é a vice-diretora do Colégio João Ramalho, aqui no centro da minha cidade. Esse trabalho ela me apresentou, né, o professor Guilherme. Ele é formado em Ciências e Biologia e ele dá aula para o ensino médio e para o ensino fundamental 2 e todas essas da rede estadual. Fiz perguntas para ele, né, muito importantes, e uma das que mais marcou foi quando eu perguntei para ele que dentro da carreira dele, lembrando que ele já está há 4 anos, tá, gente, na profissão. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele: qual momento mais marcou a sua trajetória? E ele explicou que foi uma aluna que ele teve, né, que vivia em estado de vulnerabilidade. Os pais dela já estavam encarcerados há um bom tempo e essa aluna dele tinha essas dificuldades em se comunicar, em se expressar e até mesmo de aprendizagem. Onde com jeitinho, com carinho, dando atenção e empatia, ele conseguiu mudar esse cenário dessa aluna e logo depois, anos depois, descobriu que essa aluna ela começou a passar em concursos públicos, onde ele falou que foi um ápice da vida dele como professor. E hoje eu vim apresentar um pouco também sobre o trabalho dele. Ou seja, a escola que eu entrevistei, né, a escola que ele trabalhou, que ele trabalha, é a João Ramalho, como eu estava falando, desculpa, é o João Ramalho. Ele, então, lá no João Ramalho, ele pega duas turmas, que é o ensino médio e o ensino fundamental 2. Os materiais didáticos que ele utiliza, Chromebooks. Aí eu fiz também o nosso mapa conceitual para poder ter um pouco da noção. Nesse mapa conceitual, ele fala um pouco sobre a carreira dele, tá? Então aqui, ó, ele é do ensino fundamental 2 da rede estadual. Aqui a gente percebe que ele é professor de ciências, né? Biologia, ensino médio. E os materiais que ele mais utiliza dentro de sala de aula são os Chromebooks, o IR. Ele tem projetos sociais e socioemocionais, que seriam então as competências e habilidades dele, né? Essas são as competências e habilidades, dentro de outras que ele também passou para mim. E a perspectiva dele para o ensino é ele fazer um mestrado, né, em ciências também, e ser um professor de referência, e criar métodos eficazes para a educação. Eu pude perceber que dentro do roteiro que eu fiz e toda a entrevista, eu percebi uma empatia do professor com seus alunos. Então, essa turma, né, do nono ano mais dispersa não tinha muito interesse. Aparentemente não tinha muito interesse. Pude também participar e verificar dos sistemas que são utilizados, a forma com que o professor aplica os seus trabalhos hoje em dia, já que a gente está falando muito de uma aula virtual, vamos dizer assim, né? Que é uma aula toda interativa, porém a tecnologia veio tão avançada, já está lá na frente e ele ainda falou para mim, né, que dentro disso ele não deixa de aplicar a forma antigamente que a gente usava, né? Eu, por exemplo, com os meus professores, tinha muitos trabalhos físicos, provas físicas, e hoje a gente não vê muito isso dentro das salas de aulas. E honestamente, cara, eu amei esse trabalho, eu amei fazer parte da professora Dayana, que me deu um super suporte, assim, para poder estar em cima, para poder aprender mais. E é isso, eu percebi que essas dificuldades e esses obstáculos podem existir, mas depende muito da gente querer mudar isso. E eu quero muito mudar e fazer uma educação melhor. Então eu agradeço aí a atenção de vocês e desejo ótimos estudos para todos.